Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla Carolina Mendes. Prazerão estar aqui com você. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pré-feriado, mais uma vez. Estava conversando com a minha turma aqui agora, reunião de alinhamento. E incrível, né? O tanto feriado tem tido, né, nesse mês, né? Acho que é atípico, né? Acaba trazendo essas influências no mercado, né? Esses feriados, né? Em especial esses feriados que acabam trazendo essas brechas, né? Para fazer essas pontes aí de suspensão de trabalhos, acaba baixando a liquidez, né? Um mercado que já anda um pouco lento, né? Diante dessa quantidade imensa de paralisações, acaba reduzindo muito o volume de negociações, viu, Carlos? Agora, Matheus, acho que a primeira pergunta que eu vou te fazer é, por mais que seja talvez um momento Falar um ainda pouquinho de difícil para. soja, Carla? Ah, sim, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo bem? Acho que não. Não sei se. Matheus, você me ouve Oi? bem? Deu uma travadinha, mas eu tô escutando. Agora. Ah, então tá bom, agora sim. Eu Agora dizia. sim. Sim? Ah, então tá bom. Então tá bom. Olha só, eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer, embora essa possa ser ainda uma. Este possa ser ainda um momento difícil pra gente ter essa resposta, é o seguinte: um, qual é o último número da pátria para a safra 23-24 de soja? E dois, esse número já foi revisado em relação às estimativas iniciais de vocês? Olha, Carla, começando, né, sendo bem direto ao ponto. Nosso número hoje para a safra 2024 é 155,8 milhões de toneladas, tá? É aquela estimativa, né, que ela faz a junção da área projetada, da área estimada mais produtividade projetada. No atual momento, Carla, a gente ainda não faz, né, o levantamento de estimativas de produtividade. Ele só acontece no final de novembro, quando tradicionalmente o plantio deveria ultrapassar metade da área semeada no país. Que é quando a gente consegue ter o quê? Um visual prático, né? Ligando para clientelas, hoje a gente atende mais de 1.300 produtores rurais de todo o Brasil, né? Então a gente tem uma boa amostragem na carteira de clientes da pátria, fazendo levantamento de distribuição de insumos, né? A gente consegue ter o quê? Uma maneira, um sentimento, né, do qual a produtividade esperada em campo. Atualmente, esses 155,8 milhões de toneladas, só estimamos a área projetado, somado, multiplicado pela projeção estatística da produtividade, né, que são cálculos matemáticos, puramente. Não tem sentimento no meio do caminho. A gente acha até imaturidade, assim, a gente criar essa estimativa, né, colocando esse sentimento sobre a produtividade, muito cedo para falar o que determina a área total. A gente sabe que existe uma inclinação à redução do teto produtivo, esses atrasos de plantio realmente têm deslocado, né, períodos fotossintéticos de algumas variedades de soja que seriam semeadas agora e que ainda não foram. Então, 155,8 é o nosso atual número, tá? A gente está bem posicionado no atual momento, diante das circunstâncias, né, já de problemas de produção aqui no nosso país, potencial redução diária, tá? Então, esse número, né, será atualizado ao final do mês de novembro, cara. Tá. Matheus, eu te pergunto isso porque a gente tem relatos muito angustiantes dos produtores, né? E a gente tem contrastes muito fortes que marcam esse início de safra. A gente tá falando de lavouras completamente encharcadas, alagadas no sul do país. O Paraná tem áreas ali que são, as imagens são estarrecedoras. A gente tem as plântulas morrendo no Mato Grosso pela escaldadura, pelo excesso de calor, né? Um caloraço por lá, temperaturas muito elevadas, a planta não consegue se resfriar. A gente tem de tudo que é jeito planta de soja nos campos do Brasil nesse momento. O mercado internacional já absorveu isso, entende? Porque você está falando de uma safra de 155,8 milhões de toneladas, um número muito distante de outras estimativas que falam ainda de safras de 160 milhões mais, né? Exato, cara. Eu já cheguei a escutar, né, enfim, alguns números que fogem muito da realidade do que a gente vê por aqui, né, que tradicionalmente são levantados aí por aqueles que ficam, enfim, esquecem de olhar a realidade do campo, de números que chegaram a ultrapassar 165 milhões de toneladas, assim, chega a ser absurdo Exato. dentro da realidade que a gente vive hoje.
E não só isso, Carla, assim, todos esses problemas, né, que você já contextualizou, os excessos, as faltas, existe também um outro problema, né, que tem se tornado recorrente agora nos relatos aqui da nossa clientela, é que é a perda de capacidade de germinação da semente armazenada. O que aconteceu, Carla? Muitos produtores, né, eventualmente escutando estimativas de chuvas ali equivocadas, que acabaram não, enfim, se confirmando como verdadeiras, né? Haviam pessoas ainda até hoje alegando que não existia um El Niño confirmado, não sei o porquê que se alegam, né, essa irracionalidade, e acabaram confiando, né, nessas estimativas de que as chuvas seriam confirmadas, que estariam recorrentes, cara, e pediram, né, para receber as sementes, não tiveram capacidade de fazer armazenagem no local adequado, o calor veio, a chuva não veio, a semente perdeu o vigor agressivamente e quando colocada no chão, a gente vê estandes aí, enfim, terríveis, né? Estandes que estão pobremente formados, sementes com germinação de 70%, 75%, 80%, que é muito ruim, né? Quando comparado a um vigor de 98%, 99%, 95%. Então, realmente, essa falta, né, de armazenagem adequada, por conta dessa dificuldade operacional em ter recebido a semente, não ter capacidade de alocá-la, né, no local de resfriamento, no local com controle de umidade, acabou reduzindo o vigor também e coloca, né, culturas com um stand um pouco mais ralo, assim dizendo, né, um stand mais reduzido. Então, não só os problemas de seca, que ainda estão recorrentes. Relatos hoje de manhã, passei boa parte da manhã hoje conversando com grupos de clientes da Rondônia, da região centro e sul da Rondônia, né, que são regiões que estão mais de 20 dias sem água, tá? Regiões que já tentaram semeadura, a soja que foi semeada tentou realmente germinar, virou plântula, como você me disse, entrou em escaldadura, né, calor, cozinhou praticamente. Plântula, hoje em campo, em algumas regiões da Rondônia, estão cozinhando. Realmente são regiões que têm que ser replantadas, ou até aqueles talhões que, no atual momento, já estariam concluídos o plantio e nem iniciou. Então, realmente, é um ano extremamente dificultoso, um El Niño extremamente agressivo que a gente tem vivido. No atual momento, é um El Niño forte, potencial ainda de formação de um El Niño muito forte, né, que na mídia a gente chama de super El Niño, né, agora a partir de novembro. Então, realmente está muito complicado de agora em diante, cara. E, Matheus, eu percebo que, assim, você tem muita cautela ao falar sobre a safra 23-24, porque o que a gente já recebe dos produtores, e é o que eu tento trazer para eles sempre, inclusive nas redes sociais, não absorva que a realidade que você vê da tua janela, na tua lavoura, é a realidade do Brasil. A gente tem muita soja boa aí em outras partes do país e uma coisa vai compensando a outra e a gente vai ter no final uma safra pelo menos regular. Se a gente tiver uma safra de 155,8 milhões de toneladas, é uma safra regular. Eu percebo que sempre que você traz as suas análises, portanto, diante disso, você traz sempre muita cautela, porque justamente o mercado, pelo que eu posso entender, ainda não absorveu essa angústia toda que a gente está vendo no campo. Procede isso? Exatamente, Carla. A gente não está falando de catástrofe ainda formada a nível nacional. É claro que já existem catástrofes, né, observadas em algumas localidades, né? Produtores que já estavam, né, com a margem muito apertada. Quando esse estado replantio, ele já sabe, né, com os atuais valores de soja, ele vai rodar no vermelho. Tá? Semente cara esse ano, realmente uma altíssima tecnologia agregada no negócio. Então, não estamos ainda, né, alegando que existe catástrofe. Ainda temos, cara, como eu já levantei por aqui, né, e vemos batendo essa tecla aí desde o finalzinho de julho, começo de agosto, a clientela pátria, ainda temos, né, uma ameaça muito grande para o Brasil. Ainda estamos alergando, né, de que nunca se houve tanta área ameaçada por meteorologia. Ameaça é o quê? É um perigo que vem pela frente. Não é algo que a gente vê por agora. A gente nunca teve tanta área ameaçada no país que pode sim se desenvolver em grandes catástrofes. Tá? É claro que o clima agora, novembro, dezembro, janeiro, é um mês essencial para o desenvolvimento reprodutivo da soja em campo, né? Quando grande parte da soja brasileira já está em florescimento, já passou pelo florescimento, já está enchendo grão, e é crucial um clima adequado em janeiro. É claro que se o clima agora for ruim, né, faltar chuva, a soja acaba antecipando o ciclo e dificulta realmente a vida de quem está em campo.
Então, estamos com uma enorme área ameaçada pelo clima. A gente pode sim no futuro desenvolver uma grande catástrofe produtiva, cara, algo que a gente tem alegado já há meses por aqui, agora que o mercado começa, né, a repetir, a ecoar o que a gente vem falando há cerca de 3, 4 meses atrás. Então, é muito importante a partir de agora, cara, a gente ter muita atenção ao Brasil, coisa que o mercado ainda não olha. A viradinha, Carla, de outubro para novembro, hoje, 1º de novembro, né, marca realmente essa transição das atenções ao mercado. Né? O mercado que ainda olha para os Estados Unidos, agora em retinha final de colheita, né, faltando realmente virtualmente, já na meados de novembro já estão virtualmente concluídas a colheita nos Estados Unidos, né, olhando puramente para o Brasil, que é as grandes rédeas do mercado de agora em diante. Então, o mercado ainda não olha, porém, agora em novembro, passa a olhar com mais cuidado, né? Aqui é o desenvolvimento, a evolução da safra no Brasil, que está muito atrasado até o momento. Matheus, quando é que você imagina que a gente vai ter uma, uma mudança de chave efetiva? A gente tem visto, porque a gente não pode dizer nem que o mercado está subindo nem está caindo, está caminhando ali muito lateralizado, algo que também você já havia pontuado para nós aqui, mas isso não dispensa a volatilidade. Num mesmo pregão a gente tem altas consideráveis, baixas consideráveis, a gente vê o mercado também respondendo a outros fatores, às vezes até externos aos fundamentos. Isso tende, portanto, a continuar, e isso, pergunta sequente, vai manter o ritmo de negócios ainda um pouco atravancado aqui no Brasil? Carla, diria que de maneira objetiva, a partir da segunda quinzena de novembro é quando o mercado desperta ao Brasil. E ele pode se despertar com um susto, olhando realmente para problemas climáticos que tendem, né, a se agravar de agora em diante, tá? Ou ele pode se despertar simplesmente com a expectativa já de uma safra regular. Tá? Vale lembrar que o USDA já tem há meses, né, estimando 160 milhões de toneladas para o Brasil, que é o potencial produtivo médio do nosso país, né? Nós estimamos 155,8, já prevendo, né, uma redução do teto produtivo no nosso país. Tá? Então, 160 milhões é uma estimativa média, hoje, de consenso no mercado. Como eu já falei, existem alguns apocalípticos aí, alguns que, enfim, fogem um pouco da realidade, que estimam até mais do que isso. Tá? Mas o mercado, na partir da segunda quinzena de novembro, de olhar para o Brasil, e caso, né, esses problemas continuem se atenuando, se agravando, o susto pode ser amargo ao mercado e pode ser realmente remunerador ao produtor que ainda tem soja para ser vendida, tanto disponível quanto futura. E nesse ponto, né, Carla, eu como produtor, né, sangue corre na veia aqui, antes de ter essa camisa de analista, vesti por anos, décadas, aí a camisa de produtor, né? E na minha camisa de produtor eu sei que no atual momento, né, o produtor rural preocupado com plantio, vendo soja sem reação, preços praticamente estáveis, tá? Os custos ali, enfim, pesados, né, nesse ciclo 23, 24, não tão pesados quanto o último ciclo 22, 23, mas sim custos pesados para 23, 24. Aqueles que estão sofrendo com uma necessidade de replantio, eles sabem que os atuais patamares de soja não remuneram, não sobra dinheiro no bolso, porque ele vai ter que despendoar ainda mais com o custo de produção. Tá? E ele sabe que no atual momento, se ele se adequa, se ele se submete a novas vendas, né, ele acaba colocando aquela que eu sempre falo, né, aquela cordinha no pescoço que está sempre nos enforcando, sempre nos incomodando, ela aperta um pouco mais. Então, os negócios acabam tendendo, né, a se paralisar ainda mais, cara. Se a gente tivesse reações mais agressivas no atual momento, né, eu já estaria mais adepto, né, a avançar com novas vendas, porque acaba conseguindo projetar, né, o que sobra no bolso. Dinheiro que sobra no bolso. O produtor trabalha para isso. É para que realmente para ver dinheiro sobrar no bolso. Tá? E agora, nos atuais níveis, infelizmente, os negócios tendem a se paralisar ainda mais, cara. E falta liquidez, falta negociação, falta arbitragem, né? O comprador ainda com dificuldade de repassar preços mais altos e o vendedor, produtor rural, ainda não submetido a avançar com as vendas nos atuais níveis. Matheus, eu vou deixar então a nossa audiência perguntar para ti, porque por mais que eu faça perguntas, né, que eles certamente querem, né, que eu levante temas que eles querem saber, mas a gente tem aqui muita gente perguntando. Primeiro, o Márcio Maciel fala o seguinte, ó, Matheus, o mais verdadeiro e coerente. O André Marques,
Pergunta, Matheus, por que os bases ainda não reagiram, já que essa perda já está consolidada? É uma pergunta capciosa, né, Matheus? Ainda mais falando de perdas consolidadas, do André Marques. André Marques, excelente pergunta, tá? E mais uma vez, o mercado ainda não olha para a perda. O mercado como um todo, né? Eu falando por aqui, apesar de a gente ter essa relevância enorme no Brasil, né? Mais de 1.300 produtores rurais como clientes da pátria, né? A gente sabe que o mercado como um todo, ele não olha os nossos números. Os nossos números, eles fazem parte da composição, né? Da consciência mercadológica, né? Que são centenas, milhares, milhões, né, de pessoas que estão por trás deste mercado, negociando, intermediando, comprando, vendendo. Então, o mercado ele cria consciência nos números mais oficiais, assim dizendo, que são números de Conab, são números do SDA. O que a gente faz aqui, né, é o quê? É estimar aonde esses números oficiais, governamentais, né, tenderão a ir ao longo do ano. Né? E assim mexer com o mercado e assim direcionar o mercado. O mercado como um todo ainda ele enxerga uma capacidade de uma safra regular de 160 milhões de toneladas. Tá bom? Apesar de nós aqui na Pátria, né, estimamos já uma redução de produtiva, né, no nosso país, que tende a ser ainda um pouco mais agressiva caso a seca se confirme, né, para novembro e dezembro. Então, muito boa pergunta, André. Porém, o mercado ele realmente não vê a consolidação das quebras. Ele vê que ainda existe uma capacidade. Tá? Por quê? Porque ainda existe pessoas, André, diferente de nós, né, que temos esse, enfim, esse pé muito forte na roça, né, muito fincado na fazenda. Tem pessoas ainda falando, né, que o Brasil possui capacidade de bater produtividades recordes no nosso país. Ah, por quê? Porque 10 anos atrás a gente semeava a partir de novembro. E é normal, assim, cansei de ver a família como um todo iniciar o plantio aqui no interior do Goiás a partir do dia 2 de novembro, né, pós-finados, né, pós-feriados de finados. Cansei, era o mais comum realmente aqui no nosso país, a gente iniciar dentro do mês de novembro. Porém, né, com a necessidade de uma demanda maior para o soja, né, há 10 anos atrás, a China consumia 60 milhões de toneladas. Hoje consome 100, 105, 110 milhões de toneladas. Então, a fim, né, de usar uma maior eficiência operacional, a gente tem que começar mais cedo para ter a capacidade, né, de semear toda a área no nosso país. Investimos em operacional? Demais. Né? O Brasil como um todo, em especial nos últimos 3 anos, acelerou agressivamente o investimento em operacional, mecanização, tá? Trabalho de campo. Porém, ainda assim, né, a gente tem que ter essa janela de tempo. Né? A gente não consegue estralar dedo e plantar no nosso país. Não os 40 milhões de hectares totais, a maior área total da soja no nosso país, como tem se desenvolvido nesse ano. Então, o mercado ainda não vê o que a gente passa por aqui. Matheus, a pergunta agora é do Guilherme Guarnieri. De acordo com a expectativa de produção no Brasil, da Pátria, há uma tendência de aumento no preço da soja disponível? Guilherme Guarnieri. Muito bom ponto, viu, Guilherme? Acreditamos que sim, tá? A gente só tem que fazer o equilíbrio aonde essas altas, né, realmente virão. Por quê? Porque existem regiões do nosso país hoje que está sofrendo desastre logístico, né? Que são as regiões que têm essa dependência do escoamento do Arco Norte. Tá? Em especial, BR-163 Norte, que tem sofrido, né, com muita dificuldade no capotamento, né, através de Miritituba, Santarém, por os baixos níveis fluviais, né, que acabam dificultando realmente a precificação do frete. Né? A gente não tem hoje capacidade de calagem o suficiente para embarcar grandes navios graneleiros de carga seca no nosso país através, né, desse canal de escoamento do Arco Norte. Então, dependendo da região logística que você está, né, sim, a gente tem essa capacidade alta, em especial região centro, sul, sudeste do nosso país, tá? Que são regiões que ainda concentram, né, grande parte do escoamento através dos portos do sul e sudeste, né, que são portos que hoje sofrem com excesso de chuvas, porém, na meteorologia, né, mostra um cenário mais agradável ao mês de novembro, né, tempo mais aberto, região portuária, essencial para garantir capacidade de embarque, né? Então, realmente, de agora em diante, né, a soja disponível na região centro, sul, sudeste, ela tende sim a se valorizar, né? Diante da escassez do produto, demanda muito acelerada, Carla. A gente ainda tem um line-up, uma fila de embarques de quase 8 milhões de toneladas de soja no nosso país, recorde para o período. Nunca foi demandada tanta soja no Brasil nessa época do ano, nunca foi para exportação, tá? Grande parte dessa exportação sendo destinada aos portos do centro-sul do nosso país, né, devido, né,
a dificuldade de escoamento hoje no Arco Norte. Matheus, vocês da Pátria estimam também que fecharemos 2023 com exportações de 100 milhões de toneladas de soja pelo Brasil esse ano? Provavelmente mais do que isso, viu, Carla? A gente já está em ritmo estatístico de ultrapassar 101 milhões de toneladas, tá? A estimativa é que a gente possa chegar até 104 milhões de toneladas, colocando os estoques finais da soja ao fim de janeiro, encerramento do ano comercial agrícola, né, próximos aos 4 milhões de toneladas, que é realmente o menor estoque dos últimos 5 anos de soja disponível no nosso país. Caso isso aconteça, Matheus, o que isso significa para a formação de preços a partir do início de 2024 com esses estoques que podem ser os menores aí dos últimos anos? Perfeito. Alinhará dois grandes pontos no começo de 2024. O primeiro deles, estoques remanescentes pequenos, né, uma demanda muito agressiva por exportação, que tem limpado realmente a soja do nosso país, juntamente, né, com o atraso da entrega da primeira safra 2024. A gente sabe que aqueles produtores, em especial no Mato Grosso, conseguem, né, dar o pontapé de plantio, né, ali em meados de setembro, né, a partir da liberação do vazio sanitário depois do dia 15, né, e nesse ano em especial, né, por exceção, alguns produtores iniciaram o começo de setembro, né, preliminares, são produtores que conseguiriam, né, ter essa soja disponível a partir de dezembro. Em janeiro já se torna comum a colheita dentro do Mato Grosso, não é dispersa, ela não é o maior volume, né, o maior volume vem realmente em fevereiro, porém, né, com essa dificuldade de estabelecimento dessas culturas que receberam chuvas lá em agosto, né? Agosto foi um mês muito chuvoso, que permitiu o plantio no comecinho de setembro, né? Foram chuvas recorrentes já em meados de setembro, só que desde então se tornaram chuvas mais escassas, né? Necessitando replantio e inviabilizando, né, boa parte dessas áreas semeadas em colocar a soja disponível em janeiro. Então a falta também da disponibilidade prévia, né, dessas primeiras colheitas em janeiro aceleram, né, realmente os prêmios de exportação para janeiro, começo de fevereiro. A gente teve até indicativos, Carla, que hoje os prêmios para janeiro, que são poucos os negócios realizados, dificilmente, né, realmente, as trades do Brasil estão com dificuldade de fazer a originação em janeiro, tá? Apesar de uma demanda muito aquecida, tá? A gente recebeu números de prêmios que chegaram a ultrapassar 150 pontos para janeiro, base Paranaguá. Então, realmente, é um indicativo de que o mercado ele tem demandado muito esse grão para o início de 2024 e já entende, né, que vai ser difícil ter essa nova soja colhida em 2024 e vai sobrar pouco em 2023. Era isso que eu queria entender, se os prêmios já estavam reagindo para esses últimos meses de 2023 e para início de 2024 diante dessa situação. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para entender que caminho efetivo eles vão fazer, Matheus. O prêmio janeiro já reagindo com muita agressividade, né? Muito notável essa aceleração do prêmio de janeiro. Fevereiro, março, abril em diante, são prêmios que estão ainda com dificuldade. Por quê? Porque o mercado ainda vê que, apesar do atraso, 2024, apesar do atraso da entrega da colheita, ainda o mercado, né, como eu já disse, tem essa consciência de que poderão ser tirados 160 milhões a mais toneladas de soja aqui do nosso país, diferente, né, da nossa percepção sobre a safra atual no país, no nosso Brasil, né, que já está sob redução de teto produtivo e tende a cair mais ainda, viu, Carla? Tá certo. Matheus, a pergunta agora é do Jordano Dalberto. Na verdade, ele não faz uma pergunta, depois vou trazer a pergunta do Márcio Maciel, mas acho que o Jordano tem um comentário importante. Bom dia, há muitos boatos e o mercado precisa de fatos, muito cedo para falar em quebra. É mais ou menos o que vocês estão trazendo aqui. Márcio Maciel, preço de balcão, Matheus, os preços vão subir até o final de novembro? Muito boa colocação do Jordano, né? É muito cedo de falar de catástrofes, né? Redução de teto produtivo, ela já existe, tá? Em especial para esses produtores que acabam necessitando replantio, né? A gente ainda não consegue estimar, né, a área total replantada no nosso país como um todo. O Mato Grosso deve ultrapassar 10% de área replantada com tranquilidade esse ano, tá? A gente vai apurar esses dados com mais precisão ao longo do mês de novembro, né, para a gente ter essa noção de fato em campo, né, do que acontece. E na colocação, né, do Márcio Maciel, essa soja balcão, né, eu volto a até fazer uma ponte, né, com aquela conversa, com a pergunta do André, se não me engano, né, vai depender muito da tua região. Sim. As regiões do centro-norte do nosso país,
elas terão dificuldade em repassar preço porque a logística está encarecendo. Tá? A formuladora de preços, né, a compradora do centro-norte do nosso país, está com dificuldade de formular preço porque o frete está encarecendo agressivamente, devido à dificuldade do escoamento, em especial BR-163 Norte. Tá? Agora, regiões Centro-Sul, Sudeste, são regiões que sim tendem a melhorar preços balcão, né, devido a esse esgotamento do produto. Tá bom? Então, a gente tem sim se tornado, a sorte tem se tornado mais escassa. E pelos atrasos de safra que a gente tem vivido por agora, ela demora um pouco mais, né, a entrar um novo ciclo no país, né, criando o quê? Esse vazio de soja na entrada de 2024, que é quando teria, né, uma reposição já de 24 e não teríamos, porque está atrasada a safra no país. Matheus, o Pedro Souza da Famato. Bom dia, Matheus e Carla. Podemos esperar uma menor área plantada de milho no Cerrado na segunda safra? Será que veremos uma alta de preços semelhante a 2016? A segunda safra de milho já é uma preocupação também, né, Matheus? Toda certeza, Carla. E muito boa pergunta do Pedro Souza, viu, Pedro? É bem direto ao ponto. Na nossa estimativa de agosto, lembra até que a Carla fez a publicação aqui geral, né? Já colocamos, né, por essa presença do El Niño, essa dificuldade, principalmente, né, em o produtor visualizar a rentabilidade. A gente sempre mostrou no nosso estudo estatístico, né, que a maior decisão do produtor em expandir ou contrair área é rentabilidade. E o milho para 2024, segunda safra, dificilmente estava mostrando rentabilidade. Custos elevados de semente, tá? Fertilizantes no período que realmente ainda continuavam, né, apertando muito a margem, o controle químico que estava realmente com preços elevados que dificultavam, né, a construção, né, de custo do produtor rural, e agora aliado, né, com a atraso de plantio que ainda vai apertar muito mais o produtor rural. Tá? A gente já estima, Pedro Souza, a gente já estimava lá em agosto uma contração diária, tá, para a segunda safra no país, em cerca de 2,5%, 3%. Tá? Essa contração diária, ela se atenuou com esses atrasos de safra, já estamos falando de 7% de área contraída pelo menos, tá? Podendo chegar até mais a nível nacional. A gente tem que lembrar que os maiores produtores de milho em segunda safra no país está aqui no Centro-Oeste. Metade da segunda safra de milho no país está dentro do Mato Grosso. 50% da produção nacional de milho em segunda safra é do Mato Grosso. Se a gente junta Goiás, Mato Grosso do Sul, a gente está falando de quase 70% da área da produção total, que são as regiões que estão sendo mais afetadas, a presença do El Niño, tá? São regiões onde os preços estão com mais dificuldade de criar reação e justificar tomar risco. Então, sim, já estamos estimando a contração diária. E até no nosso estudo de agosto, quando a gente levantou essa bandeira do El Niño, a gente mostrou que, sem classificar intensidade do fenômeno, El Niños fracos, médios, fortes ou muito fortes, sem classificar, só olhando, teve El Niño ou não teve El Niño. A gente teve anos no passado que o El Niño, durante o verão no Brasil, a soja se desenvolveu bem. E teve anos que foi catastrófico. Tá? Então, assim, não existe uma inclinação do El Niño sem medir a intensidade. Teve El Niño que foi bom, teve El Niño que foi ruim. Só que para milho, segunda safra, todo ano de El Niño foi um problema de safra. Todos os anos de El Niño traz redução de produtividade do milho segunda safra no país. Por quê? Sim. Assim como ele desloca a janela, chove mais cedo, assim como choveu em agosto, a gente presenciou chuvas em Tocantins de 150, 200 milímetros em agosto, no Mato Grosso de mesma proporção, Goiás de mesma proporção, até no oeste da Bahia choveu em agosto, totalmente atípico, tá? Então chove mais cedo, porém também essas chuvas acabam encerrando um pouco mais cedo, né? Chuvas que deveriam se prolongar até o começo de maio, começam a encerrar em abril, começam a encerrar em março, como foi em 2016, teve regiões que cortaram as chuvas em fevereiro, e aí que acarretou a catástrofe produtiva de 2016. Então, sim, verdade, Pedro Souza, a gente já vê uma redução de área total estimada para 2024 de milho segunda safra. O Lúcio Elias, safrinha, vocês percebem alguma retração expressiva em função de atrasos de plantio soja e ou redução no investimento em função dos custos? E se suportaria uma reação no preço do milho num curto médio prazo? Essa pergunta também é boa, porque os custos também tendem a se elevar e o produtor um pouco menos capitalizado, já que alguns deles vão ter que produzir replantio e vão ter aí ainda algumas surpresas pela frente, né, Matheus? É o Lúcio Elias. Lúcio, ó, muito boa colocação, meu amigo. E
Produtor rural, ele é o empresário, empreendedor como qualquer outro, de qualquer outro ramo. O cara que vende roupa hoje, o padeiro que vende biscoito, ele sabe que se ele conseguir projetar maior lucro, consegue ver que se ele vender uma rosquinha a mais, ele ganha mais dinheiro, ele vai fabricar uma rosquinha a mais. O cara que vende roupa, ele sabe que se ele produzir 10 roupas a mais, ganhar 10 reais a mais por roupa, ele vai produzir mais. O produtor rural não difere, é ser humano como qualquer um. E nós, na classe produtiva, a gente consegue enxergar que a gente expande área ou contrai área, se a gente vai lucrar mais ou lucrar menos. Tá? Se a gente tem a percepção, consegue enxergar na ponta do lápis, na hora que faz a conta na caneta, que vai sobrar mais no nosso bolso, a gente vai expandir área. E, infelizmente, para 2024, nos atuais patamares de preços, a gente não consegue enxergar sobrando mais dinheiro do que sobrou nas safras passadas. Ou seja, desestímulo à expansão de área, tá? Muito pelo contrário. O mercado está estimulando a contração de área no nosso país. Preços baixos estimulam preços ainda mais baixos, que acabam resultando numa reversão de tendência. Isso é uma máxima do mercado, sempre existiu, sempre vai existir. Os preços estão baixos hoje para quê? Criar essa consciência de desestímulo ao mercado. Os preços caem ainda mais quando a contração de área vem, a oferta enxuga, os preços voltam a subir. É o que a gente deve viver agora em 2024. Um enxugamento de oferta total no nosso país e preços, né, reagindo com mais intensidade lá no ano que vem. Só que difícil, né? A gente não está falando de safra verão, a gente está falando de segunda safra no país. Grande parte da safra no país, vasta maioria da segunda safra no país, 99%, é área de sequeiro. A área de sequeiro a gente não tem muito recurso, né, a não ser rezar para São Pedro e pedir para chover na região, né? É verdade. Bom, Matheus, acho que dessa forma a gente consegue arredondar muito bem o nosso comentário dessa semana. E eu percebo que a gente tem visto produtores cada vez mais engajados em realmente buscar estratégias para passar por esse momento. O que eu vou aí alcançando um dos meus objetivos, que é de fato promover essa busca por educação financeira e produtores que tenham estratégia, plano comercial para encarar momentos como esses, né, Matheus? Não tem outra forma de trabalhar sem ser trabalhando como o mercado trabalha e, mais do que isso, sem remar contra a maré, né? Não dá para a gente promover mais momentos de remar contra a maré. A gente precisa entender o mercado e jogar o jogo, né? Exatamente, cara, exatamente. E o jogo esse ano ele tá muito arbitrado, né? O jogo esse ano ele tá cheio de novos players, né? Pessoas que chegaram, começam a dissipar muita informação, falar muito das vezes do que o produtor quer ouvir, não nem sempre talvez a realidade do campo, tá? Então tenham muito cuidado, tá? Enfim, eu já estive do outro lado, eu sei que em épocas do ano a gente quer realmente escutar algo que nos dê esperança, e infelizmente, às vezes a gente tem que engolir seco, né, e amargurar realmente para não piorar muito a situação. Por isso que é muito importante, né, ter bons conselheiros ao teu lado, né? Provérbios na Bíblia diz, né, um bom rei sempre tem bons conselheiros, apesar de não escutá-los sempre, mas sempre, né, dar ouvidos, né, àqueles que realmente entendem do assunto, né. E às vezes as pessoas me vêm escutando por aqui, me vêm falando, né, mas não sabem que por trás do Matheus, né, eu tenho mais de 12 analistas hoje, cada um com especialidade diferente, destrinchando, moendo esse mercado 24 horas por dia. Então não é o Matheus aqui apontando o dedo para cima e falando eu acho isso, eu acho aquilo. Tudo que está sendo falado, né, exposto aqui através desse porta-voz chamado Matheus, é um trabalho muito duro, né, de uma equipe muito profissionalizada, voltada realmente e sempre com muita especialidade em campo, né? Eu sempre falo que na pátria, para entrar, o primeiro requisito é ter o pé na roça. É realmente entender o lado do produtor. Não é chegar falando de númerozinho, falando de telinha, falando de coisinha em inglês aqui, que isso não resolve. Isso realmente não entende. Isso não cria empatia, isso não sabe o outro lado da moeda, e acaba se tornando muito equivocado as análises. Então, muito cuidado, 23, 24. O Matheus, o Márcio Maciel falou o seguinte: Matheus, um patriota sem medo de se posicionar. Quem te conhece minimamente sabe que é mais ou menos por aí mesmo, né, Matheus? Exatamente, Márcio. Aqui não tem receio, né? E assim, essa falta de receio é porque eu acho que alinha muito, né, com o setor.
O Sim. setor ele é muito bombardeado dessas desinformações, né? Dessas pessoas que tentam tirar proveito, né? Tentam falar o que você quer escutar, tentam, enfim, ou aqueles que falam, não diz nada. Assim, eu cansei, na minha época de produtor, cansei assim de andar com o pai, ir em palestras, e meu pai sempre foi uma pessoa muito pioneira, né, em querer desenvolver um pouco mais de capacidade, né, de ser um empresário destacado, sempre contratou as consultorias, e olha, sempre foi dizia, o que falou? Nada. A gente fica mais perdido do que tendo do que não tendo. Então, assim, esse posicionamento realmente, Márcio, de primeiro ser patriota, né, ter amor à minha pátria, né, morei, trabalhei em Chicago, tive a oportunidade de ficar por lá e não, achei que a oportunidade é aqui dentro, é falando com quem está aqui dentro, não é ficar fazendo estrelismo lá fora, isso realmente não ajuda. Isso não ajuda quem está aqui. Então a missão da pátria hoje é realmente ajudar quem está no outro lado da moeda, né? Quem está realmente no campo suando de domingo a domingo, sem feriado, sem dia de finados, tira lá a manhãzinha para ir lá visitar aqueles entes que já se foram, né? Mas passou aqui aquele tempo de oração, aquele tempo ali de luto, né? É pau na máquina, filho. É plantio porque o trem tá atrasado e esse ano a cobra vai fumar, né? Para quem não conhece o pai do Matheus, é o Bartolomeu Braz Pereira, que foi presidente da ProSoja Brasil, o último, né, antes do Antônio Galvão, e uma grande referência no agronegócio brasileiro, né? E aí a gente tá falando do Bartol, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, que é um dos maiores produtores, um dos caras mais focados assim em garantir essa boa informação para o produtor brasileiro de soja, um cara engajado, um cara que tá na lida, mas tá também na política no sentido assim, tá ali na ProSoja para defender os interesses do produtor em Brasília, sempre muito articulado, o Bartô, para que o agronegócio continue a se desenvolver nesse país, aí criou essa coisa que é o Matheus, que é um colosso, que vocês acompanham. E por que o Matheus está aqui toda semana, né? Porque a nossa relação também do Notícias Agrícolas com a Pátria, com o Matheus, foi construída desde quando ele estava lá em Chicago, né? E já projetando trazer a sua consultoria para o Brasil. Então é uma relação muito sólida, por isso que a gente traz para você toda semana, inclusive na última segunda-feira, Cristiano Palavra, um dos outros diretores da Pátria, esteve no Conexão Campo e Cidade, um programa que nós temos aqui semanalmente às segundas-feiras, que é liderado ali por Roberto Rodrigues, Antônio da Luz, José Luiz Tejon, Letícia Jacinto, um timaço de gigantes. E aí um dos convidados foi Cristiano Palavra para mostrar para vocês a importância da gente ouvir a Pátria toda semana. Então, Matheus, obrigada, viu, meu amigo? Adiantamos o Quinta com Pátria para Quarta com Pátria essa semana. E amanhã, meu amigo, tem mais trabalho, é o que você falou. Passou aquele momento de oração inicial, vamos seguir com a lida que tá difícil esse ano. Carla, que novembrão, como eu já disse, a cobra vai fumar, porque tá atrasado, a gente vai ter... É comum a gente ver agora essa necessidade de turno dobrado, né? Grande parte da família, da clientela que a gente atende, há cerca de 10 anos ali, tem nos alertado, né, que vai fazer o possível e o impossível, né, para tentar compensar o tempo perdido. Né? Fazendo turno dobrado, plantando até de noite, madrugada dentro, né, o que for possível realmente para recuperar um pouco desse prejuízo, né, de atrás de safra. A gente sabe que a gente não consegue, né, recuperar tempo, né, mas a gente consegue sim trabalhar um pouquinho mais, né, dar um pouquinho mais de sangue, suor, para a gente correr atrás do que foi derramado. Mas vamos junto, estamos junto aqui, Carla. Um grande abraço para ti, a todos que estão nos assistindo. Semana que vem, quinta-feira, com feriado ou sem feriado, a gente está por aqui. É verdade. Obrigada, meu amigo. Até semana que vem. Um abraço para você, para todo o time da Pátria. Até mais. Obrigada. Beijos, abraço a todos. Até logo. Beijo.